Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. Nós estamos na nossa série de mensagem, e essa série de mensagem ela tem sido assim fantástica, porque nós temos ouvido testemunhos, meus irmãos. Nós temos ouvido testemunhos, muitos irmãos testemunhando. Eu tenho recebido palavras de irmão dizendo: pastor, milagre começou, pastor, milagre aconteceu, pastor, eu tenho isso. Vários irmãos testemunhando o quanto Deus tem transformado a vida financeira deles. Portas estão sendo abertas. Por que que isso acontece? Porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. A palavra de Deus é verdade. E um dia Deus falou através do profeta Malaquias: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois disso fazei prova de mim, para ver se eu não abençoo vocês. Meu irmão, você pode fazer o que nós estamos falando aqui, e você pode provar Deus, dizendo assim: Deus, e agora? O que o senhor vai fazer? Deus pediu para você prová-lo, porque Deus quer provar o que Ele pode fazer na vida de alguém fiel. Deus quer mostrar na tua vida, na tua casa, aquilo que Ele pode fazer. Amém, meus irmãos? Deus está pedindo isso. Deus pede: me prova, porque eu quero te provar o que eu posso fazer. E essa palavra, ela tem como tema dessa vida abençoada, o tema é: eu sou generoso. Não deixa eu te responder não, senão ele já talvez te queima já aí. Então você vai falar sozinho, porque às vezes a esposa já olha e fala: isso aqui, Deus me livre. Mas você vai dizer assim comigo: 1, 2, 3, eu sou generoso? É uma pergunta. Por que isso é importante? Vamos lá, João capítulo 12, verso 3 diz: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, diga assim, perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos a atitude de uma mulher, que diante de Jesus, ela pega um perfume. Esse perfume, quanto que ele custava? Esse perfume custava 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Por exemplo, hoje, uma diária de um trabalhador comum está em torno de R$100. Então, esse perfume era 365 vezes, ou talvez não vamos colocar 365, vamos colocar 300 vezes R$100. Quanto que daria esse perfume hoje? 30 mil reais, não é isso? Esse perfume que essa mulher pega e ela derrama sobre os pés de Jesus, era um perfume que custava 30 mil reais. Talvez a pessoa, toda a economia que ela tinha, tudo estava ali. Por que essa mulher ela faz isso? Porque a generosidade, ela é uma demonstração do tamanho da gratidão que nós temos no nosso coração. Deixa eu só mudar isso aqui, meu irmão, que eu vou meter o pé em tudo aqui. Calma aí. Não se coloca assim. Calma aí. Ajuda aqui, gente. Com a mão só. Isso. Essa mulher, ela, com essa atitude, ela demonstra a generosidade. Por que essa generosidade, obrigado, ela é importante? Porque a generosidade, a tua mão, revela o tamanho da tua gratidão. Hoje, meu irmão, nós temos um monte de pessoa, a gente vive, é um assunto difícil, mas se a igreja não ensinar sobre dinheiro, o mundo vai ensinar. Tem assuntos que a igreja não quer falar, e quando a igreja não quer falar, outros vão ensinar. Então você vai para a internet, muitos estão aí tentando ensinar como você prosperar. Por exemplo, tem pais que não querem falar de sexo com seus filhos, porque existe um tabu, mas alguém vai ensiná-lo. Talvez ele vai aprender de uma outra forma errada, e não a forma correta, porque tem assunto que a gente não quer falar. Mas nós precisamos entender que aquilo que está na palavra de Deus é apto para nos ensinar. Quando nós olhamos, meu irmão, para essa realidade de hoje, para esse mundo de hoje, cuidado com muita gente que critica, que fala, porque a gente vive numa geração muito hipócrita. Esses dias na Paulista, um rapaz vestiu uma camiseta, e ele saiu na Paulista, e nessa camiseta estava escrito mais ou menos assim: olha, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é porque aquele povo merece. Isso aí é um castigo de Deus.
E esse rapaz quase espancado ali, porque as pessoas viam, empurravam. Alguns queriam agredi-lo, porque ele estava falando que a situação do Rio Grande do Sul, eles mereciam por tudo aquilo que eles tinham plantado. Mas de repente esse mesmo rapaz, fazendo uma pesquisa, ele volta para o carro, ele troca a camiseta, e agora na camiseta dele estava: doe, nem que for R$1, mas doe para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Meu irmão, e a verdade é que quase ninguém, praticamente quase ninguém o ajudou. O que significa? Tem muita gente, meu irmão, com discurso bonito, mas com atitude muito pobre. Tem muita gente que a gente está ouvindo aí, que o discurso dele é um discurso muito grande, mas é um discurso de Judas. É um discurso de gente hipócrita, que ele quer falar mal, que ele quer, mas ele não tem atitude de ajudar ninguém. Aquele rapaz, quando ele criticava, todo mundo disse: você não pode fazer isso, ou seja, então você não pode fazer. Mas aquelas pessoas também não se dispuseram a ajudar. Porque quando a gente olha para esse texto, e nós olhamos para essa mulher, deixa o versículo aí, quando Maria, ela derrama esse perfume muito caro, esse perfume que durava, ou que custava 1 ano de trabalho, no verso 4 vai dizer assim, ó: mas Judas Iscariotes, quem, meu irmão? Judas, o discípulo em que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que, olha aqui que a Bíblia já ajuda aqui para a gente, não que ele se importasse com os pobres. Na verdade era ladrão, safado. Como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Porque tem gente que fala: não precisa desse exagero todo. Porque Judas está vendo essa mulher derramar esse perfume caro que custa 30 mil, e ele está condenando: gente, não precisa de um negócio desse, olha, porque a gente poderia vender isso aí e dar lá cesta básica, a gente poderia. É discurso de um cabra safado, hipócrita, que na verdade ele queria o dinheiro para meter a mão lá. A Bíblia aqui já resolve e diz: não que ele estivesse se importando com gente pobre. Meu irmão, nós precisamos entender isso, porque nesta noite nós vamos entender que existem duas realidades: ou você é alguém generoso, ou você é alguém mesquinho. Ou você é alguém que entendeu com a atitude desta mulher o que significa, o que Jesus significa para você, ou você é alguém mesquinho. Algumas questões importantes para nós. Projeta para nós o texto de Ageu, capítulo 6. Nós precisamos relembrar algumas coisas importantes. Ageu, capítulo 1, verso 6. Por que eu falo isso? Porque nós temos aprendido desde a primeira mensagem que o primeiro é de Deus. Ou seja, quando você recebe o teu salário, a primeira parte que você tira é de Deus. Diga assim: a primeira parte é de Deus. Irmão, você pode ter ganho R$10. Tira aquela primeira parte. Talvez você não possa vir para a igreja, guarde na tua casa e você diga: ó, é para Deus isso aqui. Talvez o dinheiro caiu na conta, tira aquilo lá, faça um pix, mas isso aqui pertence a Deus. Por que isso é importante? Porque quando você não tira e você devolve aquilo que pertence a Deus, esse dinheiro que você não devolveu para Deus, você também não vai usar. Você não vai conseguir, esse dinheiro vai sumir de alguma forma. Como assim, pastor? Está lá, livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 1, verso 6, diz: plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas não têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Outra versão vai dizer: é como se você colocasse num saco furado. Imagine que você tem um saco de arroz e você vai enchendo ele, você vai caminhando, e quando você chega na tua casa, você vai perceber que muito se perdeu no caminho. Tem gente que tem vivido isso. A pessoa trabalha, ela coloca aqui por cima, mas sai por baixo. A pessoa, ela luta, ela tenta, mas de repente ela vai colocando, mas como tem um saco furado, isso vai se perdendo. Todo dízimo que você não entrega a Deus, você também não vai usar. Não vai ficar com você.
De repente algumas coisas acontecem e você fala, não estou entendendo por quê, ou essa despesa, ou essa situação. Agora, um outro texto aqui, lá no livro de Ageu, no mesmo Ageu, no verso 9 agora. Ageu, no capítulo 1, no verso 9, vai dizer assim: vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxer esse pouco para casa, quem está dizendo aqui? Diga assim, Deus, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas próprias casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei, quem que enviou? Diga assim, Deus. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as suas colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e os seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Meu irmão, essa aqui é a palavra de Deus para o seu povo. Porque o povo, eles deveriam reconstruir o templo, mas eles não estavam se importando com a parte que pertencia a Deus. E Deus estava dizendo, olha, vocês estão trabalhando muito, mas vocês não têm visto o resultado. Por quê? Porque vocês têm desobedecido a Deus, porque vocês têm se levantado contra Deus. Então isso vai gerar um prejuízo. E Deus está dizendo, olha, eu que soprei o que vocês trouxeram, é eu que trouxe a seca, os céus fecharam por sua causa. Muitas vezes o céu se fecha sobre as nossas vidas, não é por causa do governo que está, não é por causa da economia, muitas vezes é porque nós estamos colocando dentro da nossa casa aquilo que não era, e aquilo que colocamos dentro da nossa casa, que pertence a Deus, nós não vamos usufruir. Você vai ver muitas pessoas que já tiveram muito, você vai ver pessoas que tiveram bons empregos, pessoas que tiveram boas rendas, pessoas que tiveram grandes oportunidades, mas perderam. O que eu mais ouço são pessoas assim, pastor, eu ganhava tanto, pastor, eu cheguei a ter tanto, eu fiz isso, e agora? E agora uma vida com muita dificuldade. Esse não é o projeto de Deus. Esse não é o projeto que Deus tem para as nossas vidas, mas por causa do nosso coração fechado, por causa da nossa desobediência, muitas vezes nós perdemos isso. Mas vamos lá. Quando nós olhamos, meu irmão, para esse texto que fala de Maria, nós devemos entender que esta mulher aqui, com esse coração generoso, ela provoca o coração de Judas. Porque toda pessoa egoísta, ela sempre ficará, de certa forma, indignada com a pessoa que é generosa. Porque diante dessas atitudes, o nosso coração vai sendo revelado. O nosso coração, ele vai sendo demonstrado através do dar. Tudo pertence a Deus. E quando algo é pedido a mim, não que Deus precisa, Deus não precisa do teu dinheiro. Talvez você esteja aqui dizendo, o pastor quer o meu dinheiro. Se o teu coração é desse jeito, eu não queria que você desse nem 10 centavos na igreja. Se o teu coração, por acaso, você está aqui dizendo, pastor, que é meu dinheiro, a igreja, eu queria que você não desse 10 centavos para a igreja, porque Deus não precisa do teu dinheiro. Porque o que Deus tem para fazer, Ele vai fazer com o teu recurso ou sem o teu recurso. Porque a obra é feita com aquilo que vem dos céus. Mas isso, a hora de dar, a hora que nós devemos abrir a nossa mão, isso vai revelando o nosso coração. Por isso que nós devemos perguntar se realmente somos generosos. Primeiro, o inimigo da generosidade é o egoísmo. Tiago capítulo 3, verso 16 diz, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão. Você conhece alguma família que já deu confusão por causa de dinheiro? Você talvez viu na internet, você nunca presenciou isso na sua vida, na sua casa, mas existem. Existem famílias, existem pessoas, famílias que brigam
pai que não conversa com o filho que não conversa com o pai, irmãos que não se conversam por causa de dinheiro, por causa de um coração muitas vezes egoísta. E o que é algo, o que é uma pessoa egoísta? É aquela pessoa que está pensando só nela. É aquela pessoa que ela chega aqui e ela tem uma garrafa d'água e só ela toma. Ninguém usufrui. Meu irmão, Deus não tem o prazer de dar nada a um coração assim. Tudo pertence a Deus, tudo vem dele. E Deus não tem o prazer de compartilhar aquilo que é dele com alguém que é egoísta. Existe uma passagem muito interessante que fala dos talentos, a parábola dos talentos. E ela vai dizer que um senhor, um homem muito rico, importante, vem e ele escolhe 3 servos. E esse senhor, ele pega um servo, e a esse servo dá 5 talentos. A outro servo ele dá 2 talentos, e a outro servo ele dá 1 talento. Então ele vai embora, e depois de muito tempo ele volta. E a Bíblia diz que aquele que tinha 5, granjeou, multiplicou, ganhou mais 5. O que tinha 2, trabalhou e ganhou mais 2. Mas o que tinha 1, ele escondeu. E aí quando esse senhor volta, eles têm que prestar conta, preste bem atenção. Tudo o que veio na nossa mão, um dia nós deveremos prestar conta a Deus. Amém, meu irmão? Um dia tudo que veio na nossa mão, seja filho, seja família, seja recursos, sejam bens, tudo nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E vocês conhecem o texto, mas o que eu quero pegar desse texto é que aquele dono, ele é dono de tudo. Então aquele servo que foi infiel, que não multiplicou, que foi egoísta, ele pega daquele, ele dá para aquele que tem 5. Escuta o que eu vou dizer aqui nessa noite. O que você tem pertence a Deus. E Ele pode te dar e Ele pode tirar. Quando Ele encontra um servo fiel, Ele acrescenta ainda mais. Mas quando ele encontra um servo infiel, ele pode pegar aquilo que é seu e dar para outro. Porque não caia na besteira de achar que o que você tem é seu. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não caia na besteira de você pensar que o que você tem é seu. Não, pastor, o que eu tenho é meu. Não. Tudo, a Bíblia diz, tudo vem de Deus. Tudo pertence a Ele. Tudo que nós temos, tudo que chega à nossa mão, a Bíblia vai falar isso, tudo vem de Deus. Por isso que Deus vai pedir conta, é Ele que entregou o recurso, é Ele que entregou o filho, é Ele que entregou a esposa, o esposo, a família. E nós um dia vamos ter que prestar conta diante disso. Então, Deus, meu irmão, Ele maneja recursos. E está chegando o tempo de um grande avivamento. E Deus vai fazer uma transferência de recurso. Deus vai pegar de muita gente que tem. Meu irmão, tem muita gente egoísta. E Deus vai tirar. E Deus vai colocar na mão de servos e de servas fiéis. Quantos acreditam? Eu acredito nisso. Eu acredito. Por que Deus vai fazer essa grande transferência de riqueza? Porque o recurso vai chegar na mão de homens e mulheres de Deus. E por causa do recurso que chega nas mãos dele, o evangelho vai se multiplicar e crescer cada vez mais. Vamos lá. Quando nós falamos desse egoísmo, esse egoísmo ele nasce com a gente. A gente é criança, a gente é egoísta, a gente tem que ser ensinado a repartir o brinquedo. Mas a partir do momento em que nós nos convertemos, o nosso coração transformou. Eu não posso ser um discípulo de Jesus e continuar com o mesmo coração, porque o evangelho, meu irmão, é uma mudança de natureza. O que significa uma pessoa que se converteu? Significa que a natureza dela foi transformada. Significa que a natureza dela agora é outra, é uma nova vida, é uma nova pessoa. O coração dela é outro. Mas entenda algo, Deus, meu irmão, Ele vai dizer em Malaquias capítulo 3, verso 8, pode um homem roubar a Deus? Uma pergunta, pode alguém roubar a Deus, meu irmão? Sim ou não? Pode alguém roubar a Deus? Vamos lá, Malaquias capítulo 3, verso 8, acaso alguém pode roubar a Deus? Sim. Então quando que eu roubo a Deus?
mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que nós te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Então, um homem sim pode roubar a Deus. Um homem sim pode tomar aquilo que é de Deus. E aí é bom a gente desmistificar algumas coisas, porque tem gente que diz assim: não, pastor, o meu dízimo, eu dou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu ajudo fulano, eu compro cesta básica. Não, não é essa aqui a palavra de Deus diz. Todo recurso tem que ser entregue na casa de Deus. Imagine que você tem um sócio, e você vai dizer para esse sócio: olha, você vai ficar com 90%, e você, todo final de mês, no fechamento, você vai depositar o lucro, os 10% na minha conta. Aí chegou o final de mês, dia 1, dia 2, dia 3, nada. Aí ele te liga: fulano, a empresa faturou tanto, você devia depositar tanto na minha conta, por que você não depositou? E aí você vai dizer: ô meu sócio, eu peguei a tua parte, comprei tudo de cesta básica, eu ajudei um monte de gente. Meu irmão, se esse cara faz isso, ele pagou o outro, sim ou não? Ele continua devendo. O outro vai falar: o que você fez não é da minha conta, mas a minha conta está aqui, e eu estou esperando você depositar o que é a minha parte. Se você é alguém que pega o teu dízimo: não, eu comprei de cesta básica, eu ajudei alguém, isso não é dízimo. Porque você não pode pegar aquilo que pertence a Deus. Eu não posso pegar e emprestar algo para você, ir lá buscar, e você dizer: não, eu dei para outro. Você não pode fazer isso. Você tem que devolver para aquele que é o dono, e ele que vai escolher se ele dá para alguém. Nós não podemos entrar nessa mentalidade. Tem muita gente que às vezes entra nessa mentalidade. Agora, como nós devemos fazer? Cada um deve dar conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, 2 Coríntios 9:7. Como que Deus recebe a minha oferta? Deus só recebe aquilo que você faz com alegria, aquilo que você faz com coração, aquilo que você faz porque você quer fazer. Se você vem aqui e diz assim: olha, eu não quero dar, eu vou dar porque a Bíblia tem que dar, eu digo para você: não dê. Por quê, pastor? Porque não vai valer. Porque não vai valer. Porque quando nós estamos dando algo, a primeira coisa, a Bíblia diz assim que Deus aceitou Abel e a sua oferta. A pessoa vem primeiro do que a oferta dela. E a Bíblia diz que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Então, se nós não tivermos um coração disposto e dar com alegria, não adianta você poder dar com obrigação. Não vou dar porque está pedindo, porque não faça isso de jeito nenhum. Porque esta oferta, esse dízimo, ele não vai valer. Nós precisamos dar algo, mas algo que seja feito primeiro com alegria. Essa entrega precisa ser com alegria. Eu entrego primeiro a Deus, mas eu entrego com alegria, porque o meu coração deseja, eu quero fazer isso, eu tenho alegria em fazer isso. Eu tenho visto irmãos que têm mandado mensagem, que têm ligado, ou têm me encontrado, eles têm dito com a maior alegria: pastor, olha, eu estou começando a dizimar, comecei a ofertar, e eu vejo neles a euforia. É isso que Deus busca em nós. Meu irmão, se nós fazemos algo por obrigação, ou se nós fazemos algo porque, significa que o nosso coração ainda está muito distante de Deus. Porque não tem como nós falarmos assim: eu amo a Deus, mas eu não gosto de obedecê-lo. Eu amo a Deus, mas eu não gosto de obedecer a palavra de Deus. Não, você está se iludindo. Você está mentindo para si mesmo. Você está contando uma mentira e você está acreditando nela. Meu irmão, aquele que ama a Deus, a Bíblia diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, para aquele que ama, não tem dificuldade para ele obedecer. Aquele que ama, não tem dificuldade para ele em cumprir o que a palavra de Deus está dizendo. Por que a palavra é muito difícil de ser cumprida por alguns? Porque o coração ainda não foi completamente transformado. Mas vamos prosseguir. A real generosidade, ela é extravagante. Primeiro, você nunca pode dar para Deus aquilo que te sobrou. Se de repente você tem um dinheiro,
e aquilo está sobrando, Senhor, está sobrando, eu vou dar para a igreja. Eu aconselho, escolha alguém de fora da rua, um mendigo, escolha uma instituição e dê para ela. Não trate Deus dessa forma. Se Deus não precisa nem do nosso recurso, quanto mais a nossa esmola, meu irmão. O que eu quero ensinar nessa noite para vocês? Porque nós enfrentamos um grande perigo de entrarmos na religiosidade. O que é religiosidade? É eu fazer porque eu tenho que fazer. Não é fazer porque eu tenho desejo, eu tenho a vontade. Eu faço porque eu tenho que fazer mesmo. Não faça isso. Não pegue talvez um dinheiro aqui, olha, sobrou, esse mês sobrou. Não entrega para Deus. A coisa mais desagradável é quando alguém quer te dar um presente e você vê que aquele presente não custou nada para ela. Eu não estou falando se o presente é caro ou não. Meu irmão, já recebi ofertas de pessoas muito simples. E por que você recebe? Antes eu não gostava de receber de jeito nenhum. A pessoa às vezes simples, uma igreja muito simples, vinha ofertar, dizia, não, eu vim aqui porque... E aí eu aprendi que se eu não recebo, eu estou roubando dela a oportunidade dela semear e ela colher. Então eu recebo. Já fui em igrejas, meus irmãos, que geralmente quando a gente prega fora, a gente sabe que tem um custo, uma despesa, e geralmente empata. Geralmente a gente vai para servir. E eu lembro de igrejas, meu irmão, que eles chegaram com uma oferta assim, e eu vi que aquilo era tudo que eles estavam dando. Eles estavam dando ali, quando eu digo tudo, não é porque é muito. Meu irmão, eu não esqueço até hoje. Eles pegaram aquela oferta, colocaram num envelope, entregaram, dizendo, pastor, isso aqui é a nossa oferta. E eu já pensei em falar assim, ó, não precisa. Deus falou, não roube a semente dele. Porque dessa semente que ele está plantando, ele vai colher. E era uma oferta pequena, talvez empatava a despesa. Mas aquilo, meu irmão, pensa no meu coração que encheu de alegria, porque eu via nos olhos a alegria deles de poder semear. E eu já fui em lugares, talvez a oferta foi 5, 6, 10 vezes mais do que aquilo que foi me dado, mas davam, talvez aquilo estava sobrando, você está ali, e foi, eu lembro agora, esse meio do ano passado, um ano atrás, fui pregar em Londrina, e num pastor amigo nosso, ele nos tratou muito bem. Ele falou, pastor, você vai ficar aqui mais 2 dias, e eu vou te arranjar outra agenda para você ir, e você vai pregar lá também. E eu falei, tá bom, pastor, foi mais por causa dele, porque quanto menos eu ficar fora de casa, para mim melhor. E ele me arrumou uma igreja, com mídia, com um monte de coisa. Mas meu irmão, pensa no lugar onde eu fui tratado de qualquer jeito. Sabe aquele povo tudo artificial? Aquele povo que tudo que eles estão fazendo é algo artificial. Sabe assim, comer o repolho, tá rotando peru. Sabe aquele pessoal com muita pompa para nada. Pensa no lugar. E tem lugar como esse que eu prometi, eu não volto mais. Por que você faz isso, pastor? Porque, meu irmão, é muito ruim quando a pessoa está demonstrando para você que você é qualquer coisa e que você é qualquer um. É horrível isso. Você já teve uma experiência dessa? A coisa que eu tenho raiva, não fui curado até hoje, nem o 30 ainda curou. É o tal do amigo secreto, meu irmão. Verdade, aquele negócio assim que você vai, aí fala, meu amigo secreto, aí você já vê o negócio quadradinho, você fala, é lenço ou meia? E não é aquelas meia lupo, sabe, aquela de algodão, aquelas meia finas assim que você usa, fede igual a gambá no pé, soa tudo, os pés escorregam aqui dentro, aqueles lenços tudo colorido, e aí você comprou um presente, e, meu irmão, pensa numa raiva que eu tenho daquilo lá. Desculpa se você gosta, mas eu tenho uma birra daquilo lá, porque meu amigo secreto, e o pior é a hora que você recebe, e aí a pessoa te dá, você... Ai, obrigado, que legal. Nossa, eu estava precisando de uma ova, tem que mentir ainda por cima. Mas o que a pessoa está demonstrando?
Olha, eu comprei só porque tinha que comprar mesmo isso aqui, e é a coisa mais horrível do mundo. Se até hoje tem presente de amigo secreto, você nem sabe onde está, porque você não fez questão de achar. É coisa horrível. Então, para Deus, meu irmão, eu não posso nunca, para Deus, nunca, nem passar pela minha cabeça. Teve um momento, meu irmão, que às vezes eu tinha uma oferta no bolso ou na conta, e às vezes eu falava, eu vou dar, mas naquele momento eu falei, não, eu estou dando esmola e Deus não precisa de esmola. Eu fiquei sem dar, eu não dei, mas eu não entreguei esmola para Deus. Porque às vezes se alguém te pedir na rua, qualquer coisa você tira, entrega. Não, para ele você pode dar, porque isso se chama de esmola. Mas nunca para Deus você dê algo que não lhe custe. Nunca. Diga assim comigo, nunca. Agora preste bem atenção. Deus olha valor? Não. Porque tinha uma viúva que foi lá na frente e levou 2 moedas. Que talvez hoje seria em torno de 10 reais, talvez 5. Como num culto, em Campinas. Pastor, chegou o momento da oferta, Deus direcionou ele, chegou o momento da oferta. E ele falou, meu irmão, nós vamos trazer aqui a oferta agora. E foram trazendo, acabou. E o pastor perguntou, Deus mandou nessa noite chamar aqui quem deu tudo o que tinha. E naquele dia lá, alguns irmãos ficaram quietos, e o pastor disse, Deus mandou que se manifestasse aqui nessa noite uma pessoa que está aqui, e que na hora da oferta, você deu tudo que você tinha. E levanta uma senhorinha lá do fundo, ela vem, e o pastor pergunta, minha irmã, quanto que a senhora deu? Ela falou, eu dei 9,50 mais ou menos, um valor aproximado, que era só o dinheiro para eu pegar o ônibus, para eu voltar para casa depois do culto. E esse eu não tenho mais dinheiro nenhum. E eu decidi que eu iria a pé, mas que eu não iria voltar para casa sem entregar algo na casa de Deus. Era tudo que eu tinha, eu não tenho mais nada, pastor. E eu dei. E o pastor falou, então Deus me disse, pega toda a oferta que foi entregue aqui, e Deus mandou dar para você. Porque Deus viu o tamanho do teu coração, Deus viu a tua generosidade, e toda generosidade, ela é recompensada. Então Deus está vendo o valor, meu irmão? Foi um valor de 9 reais, talvez ali pessoas deram 1.000, deram 500, deram... Não, Deus não olha valor. Deus olha o tamanho que aquela oferta significa para mim. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Porque talvez você está aqui, talvez o filho veio aqui, ganhou a mesada do pai, 20 reais, porque vai sair daqui, vai comer um cachorro quente. E talvez a criança venha aqui, Deus falou, e a criança ela dá. Meu irmão, é tão interessante que criança não tem dificuldade de entregar tudo que ela tem. A gente cresce, e o nosso coração vai sendo tomado por mamão. Nós pregamos semana passada. O nosso coração vai sendo contaminado. Por isso, quando eu entrego o dízimo na casa do Senhor, Deus abençoa aquele dinheiro. Se eu ganhei 1.000 reais e eu entrego 100, que é o dízimo, a Bíblia diz que Deus agora abençoa os 900 que sobrou na tua mão. E se eu não entrego, mamão agora é que está na condução desse dinheiro. E mamão começa a tomar o nosso coração, que é o Deus do dinheiro. Então nós vamos entender, só para você ter ideia, Davi, quando ele fez a oferta para o seu filho, para construir o templo na sua época, trazendo para os nossos dias, o rei Davi deu uma oferta de 21 bilhões de dólares. Vezes reais, isso aqui dá quanto? Vezes 5 mais ou menos, uma oferta de quase 105 bilhões de reais. Foi a oferta que Davi deu para a construção do templo. Na Bíblia, meu irmão, você vai ver que homens foram generosos, mulheres foram generosos. Nós precisamos entender que nós precisamos entrar nesses 3 níveis de doação. Diga assim comigo, existem 3 níveis de doações. Diga assim primeiro, dízimo, ofertas e oferta extravagante.
Existem três níveis. Fala, pastor do céu, acabou comigo. Eu estava já achando que era só o dízimo. Agora tem 3 níveis. Por quê? Porque você vai perceber que à medida que você caminha nesses níveis, Deus vai aumentando a tua sementeira. Deus vai aumentando a sua capacidade de semear. Eu me lembro, meus irmãos, isso em 2010 mais ou menos, 2011, acho que 2012. Eu me lembro, nós tivemos um culto em Junqueirópolis. E havia um pastor, amigo nosso, pregando naquela noite, no ginásio. E ele disse assim, olha, Deus está chamando aqui para que você possa contribuir com uma oferta. E essa oferta, na verdade, era para construir o nosso templo. E ele disse, você vai dar uma oferta aqui para Deus. Mas ele diz, mas não é qualquer oferta. Naquela hora, meu irmão, naquele mesmo instante, algo queimou no meu coração. Por quê? Eu lembro que eu estava terminando a faculdade. Eu estava no meu último ano. E eu tinha que começar os estágios. Eu morava em Junqueirópolis. E todos os dias eu deveria ir para Dracena para fazer estágio. A Juliana trabalhava lá, ficava com o carro. E eu, como que eu ia? Não tinha como ir de ônibus. Eu falava, Deus, eu preciso de uma moto. Mas não tem dinheiro para comprar uma moto agora. E eu precisava. E aí, acho que foi o Vinícius que arrumou um primo, a Silvia, não lembro. Um primo deles que trabalha na Yamaha. E ele falou, vamos fazer um consórcio. Eu falei, cara, mas você não entendeu. Eu preciso da moto já agora para fevereiro. Março, eu não tenho tempo de entrar num consórcio, que é o consórcio você pode ganhar agora, você pode ganhar daqui 60 meses. Ele falou, mas faz. Eu com muita fé, na verdade eu não estava com fé nenhuma, eu fiz o consórcio. E aí foi. E aí, sem lance, eu falei, meu Deus, se eu tivesse pelo menos um dinheiro para dar um lance, alguma coisa, eu já ia ajudar, mas não tem nem o dinheiro do lance. E o estágio já começa daqui um mês. E eu precisava dessa moto. Mas aí, meu irmão, diga assim comigo, Deus dá semente para quem semeia. Vai o primeiro sorteio. E eu vou olhar no grupo, quem foi contemplado? Na primeira. Quando a moto chegou, vinha de Manaus, a moto foi montada em Dracena. Quando a moto chegou, começou os meus estágios. Naquele ano, eu terminei os meus estágios, tudo, a moto zerinha, novinha. E quando chegou no próximo ano, Deus pediu uma oferta. O que eu lembrei? Eu falei, aquela moto não foi eu que conquistei, foi Deus que me deu. E na verdade Deus me deu uma semente que já me abençoou. E eu escrevi, eu lembro até hoje, pegar um papelzinho. Escrevi assim, ó, estou doando a minha moto. E entreguei. Entreguei o recibo dela. Ficou numa garagem para poder vender. Por que eu fiz isso? Porque diante do que Deus fez por mim. Talvez para você é uma oferta extravagante, mas diante do que Deus fez por mim, meu irmão, ainda não é nada. E eu quero, diante de vocês, eu quero falar um desejo que eu tenho no meu coração. Não para me promover, não por causa disso, mas quando eu começo a estudar os evangelhos, quando eu começo a ler a Bíblia, eu encontro um Deus de tanto amor, que nada do que eu faço para Ele vai pagar o que Ele fez por mim. Nada. Esses dias o Samuelzinho, meu irmão, chegou e falou, pai, tá aqui meu dinheiro, me deu um monte de moeda. Sei lá, deveria ter R$2 de moeda. Aquilo alegrou meu coração, porque não é o valor, mas é o coração dele. Ele querendo me dar algo. Meu irmão, quando a gente olha para o Evangelho, tem gente que um assunto desse é um assunto terrível. Tem gente que diz, eu não sei porque tem que pregar isso na igreja, eu não sei porque. Mas um dia, você tinha um preço, sabia disso? A Bíblia vai dizer que nós estávamos escravos do pecado e nós estávamos escravos do diabo. Você tinha um preço. Qual que foi o preço que Deus teve que pagar por você? Talvez tem gente que diz assim, mas eu tenho que dar 10%, eu tenho que... Você não entendeu o que é esse amor, porque um dia não custou para Jesus 100 bilhões, 300 bilhões. Um dia, para que eu estivesse aqui, respirando, para que eu pudesse ter uma família, para que eu pudesse ter um filho e uma filha para beijar, custou a própria vida de Jesus. E ele disse assim, ó, eu pago. E ele morreu naquela cruz, em nosso lugar.
Deus não te pechinchou. Deus não olhou para você e disse, ó, é muito, custa muito, eu não estou disposto a... Custou a vida dele. E ele deu a vida dele por você. É por isso que essa mulher, ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, porque ela entendeu o grande amor dela. Ela entendeu o grande amor que ela tinha por Deus. Ela entendeu e ela manifestou, diga assim comigo, manifestou o amor dela através daquela atitude. Por isso, meu irmão, que quando chega um momento como esse, a gente demonstra o quanto que Deus custa para a gente. Às vezes tem pessoas que dizem assim, não, mas nós precisamos orar, meu irmão, seriamente, porque se eu tenho dificuldade de fazer isso, é porque o meu coração ainda não entendeu o que Jesus fez por mim. Só para a gente terminar aqui, Mateus 10, 41, projeta para a gente. Mateus 10, 41 diz assim, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo. Ou seja, vou ler mais uma vez, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa do profeta. Quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. Pastor, ensina aí melhor para nós, preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que quem recebe um profeta de Deus, um homem de Deus, uma pessoa que Deus chamou, ela vai receber sobre a vida dela a recompensa do profeta. Onde que está isso na Bíblia? Na viúva de Sarepta. Havia fome sobre a terra, no tempo do profeta Elias, e tinha uma mulher em Sarepta de Sidom, uma outra nação, que ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela estava catando graveto porque ela ia fazer um bolo, ela ia comer e iria agora esperar a morte, ela com seu filho, porque eles não tinham mais nada. E Deus manda o profeta Elias lá na casa dela. Quando o profeta Elias chega lá, o profeta diz assim, eu quero água. E quando ela vai pegar a água, ela diz assim, e traga um bolo também para mim. E aí, meu irmão, quando ela traz o bolo, quando o profeta pede isso, o que essa mulher diz? Ela diz assim, ó, eu não tenho nada, meu senhor. Eu vou fazer com que eu tenha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, eu vou fazer comer e morrer. E o profeta diz assim, vai primeiro e faz para mim. Ela honra o profeta. O que acontece agora na vida dela? Porque ela honrou o profeta, nunca mais faltou o azeite e nem a farinha na casa dela. E ela não só faz aquilo naquele momento, mas o profeta agora começa a morar ali, e ela começa a cuidar, dando água, hospedagem, comida para o profeta. Só que aí tem uma coisa, lá na frente, o filho dessa mulher morre. Quando o filho da mulher morre, ela vai até o profeta vai até o menino, ora, e o menino ressuscita. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Um dia Deus chamou Abraão e disse assim, ó, Abraão, eu farei de você uma grande nação, todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Você será uma bênção. Deus chamou Abraão para que ele pudesse ser uma bênção. E Deus disse assim, ó, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Preste bem atenção, o que está dizendo? Vem cá, Rafa, vem cá. O Rafa é o Abraão. E Deus está olhando aqui para ele e está dizendo assim, Rafa, o negócio é o seguinte, quem te abençoar, eu vou abençoar. Quem te tratar bem, eu vou tratar bem. Quem plantar na sua vida, vai colher. Quem fizer o bem para você, para a tua casa, eu vou prosperar. Mas quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Entenda o seguinte, que existem pessoas na terra que carregam isso. Diga assim comigo, existem pessoas e lugares, preste bem atenção, que o que você faz neles, reflete na sua vida. Obrigado, Rafa. O que esse texto está querendo dizer? Porque Abraão é o começo da igreja. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, quem abençoa a igreja, eu abençoo. Mas quem amaldiçoa a igreja, eu amaldiçoo. Por isso, meu irmão, que a pior besteira que alguém pode fazer é se levantar contra uma igreja. Por quê?
Porque é Deus que recompensa. Quando você lança uma semente aqui, Deus está dizendo assim, ó, porque você abençoou, eu te abençoo. Aquela mulher abençoou o profeta, e nem a morte, diga assim comigo, nem a morte entrou na casa dela. Porque existe uma bênção através disso. Nós precisamos entender que existe essa recompensa. Nós precisamos entender que o coração generoso, ele sempre vai prosperar. Deus vai te recompensar, porque Ele decidiu te recompensar. É da natureza dEle recompensar as pessoas. Deus é um Deus de generosidade. E Deus, Ele quer e Ele vai te abençoar muito em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso nessa noite? Em nome de Jesus.